Olá, meus caros. Quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da regulamentação relativa ao trabalho do menor. Tem uma legislação bem extensa relativa a isso. Eu recomendo muito cuidado na hora de contratação de menores, mas eu vou fazer aqui algo como, por exemplo, os melhores momentos dessa legislação para você ter assim uma visão ampla a respeito do assunto e pensar antes de contratar um menor e fazer aí alguma coisa que a lei não permita, né? Primeira coisa, você só pode contratar como trabalhador menores que tenham entre 16 e 17 anos e alguns meses antes de completar lá os 18 anos. Então só de 16 a 18 anos é que pode ser contratado menor. Menor de 16 anos não pode ser seu funcionário, ele pode ser aprendiz, tem uma legislação específica, a gente tem até vídeos aqui onde a gente fala sobre aprendizes, mas menor de 16 anos, de 14 a 16 também é a possibilidade, o cara pode ser aprendiz. Para trabalhar como funcionário com registro da carteira de trabalho somente a partir dos 16 anos, tá bom? Essa é a primeira recomendação que eu quero te dar. Segunda recomendação que eu quero dar para você é o seguinte: o menor, ele tem uma série de proteções em relação ao trabalho. Existe uma série de funções que o menor não pode exercer, e que, portanto, você não pode contratar um menor, embora a legislação permita que você contrate menores para trabalhar na sua empresa de 16 a 18, para esses cargos, para essas funções, você não pode contratar nem mesmo com permissão da legislação. Portanto, quem tem menos de 18 anos não pode exercer essas funções. Está proibido por lei que você contrate alguém para exercer essas funções. É uma lista grande, eu não vou ficar aqui te entediando. Pedi para o Felipe colocou na internet, no endereço www.sevilha.com.br/trabalho do menor, tudo junto, sevilha.com.br/trabalho do menor, tudo junto, a lista completa, são 70 e poucas atividades que o menor não pode exercer dentro da sua empresa. Você vai lá e lê a lista completa, eu aqui vou fazer só um pequeno resumo, tá bom? Então, por exemplo, o menor não pode trabalhar servindo bebida alcoólica, não dá para ele fazer isso, a legislação proíbe que ele seja, por exemplo, um barman, não dá para fazer até porque seria um barboy, né? Mas não pode fazer. Outra coisa que o menor não pode fazer, ele não pode trabalhar em atividades insalubres ou perigosas, aquelas atividades que têm resíduo de tóxico, de cheiro, ou de fumaça, ou de coisas que de alguma maneira sejam consideradas insalubres, o menor não pode exercer. Então dá uma olhada na lista, tem uma lista bem grande ali que você precisa acompanhar. Eu recomendo a você que na hora de contratar um menor, embora ele possa, por exemplo, firmar os olerites e tudo mais, você converse com o pai, com a mãe ou com os dois até, enfim, que você converse com o responsável. Que você faça toda a negociação do vínculo empregatício na presença do responsável e que o responsável também assine como testemunha, até se for o caso, o contrato de trabalho, para que fique na sua documentação registrada que o pai, que a mãe, que os dois, se possível, acompanharam essa negociação com o menor. Existem aí algumas exigências, por exemplo, indo para um aspecto mais prático, férias. Primeira exigência, o menor de 18 anos, quando tirar férias, tem que tirar uma única vez. Mesmo que sejam férias coletivas, ele tem que descansar todo o período dos dias que ele tem direito. Então, tem 30 dias para descansar, você não pode fazer 15 dias de férias coletivas e mais 15 depois. Ele tem que fazer 15 dias de férias coletivas e já na sequência os outros 15 dias dele. Outro detalhe, o menor de 18 anos tem o direito, e você precisa, é claro, cumprir esse direito dele, de tirar férias junto com o período escolar. Quando ele tem férias na escola, ele tem férias na empresa. Então, enfim, tem uma série de cuidados que você deve tomar na hora da contratação de menores. Se você precisar, procure por nós. É claro que existe também, por exemplo, a questão da estabilidade do rapaz que se alista no serviço militar, então é importante tomar cuidado com tudo isso. Só lembrando, eu já disse, isso que eu falei não se aplica para aprendizes, que tem uma legislação específica, e para estagiários, que tem outra legislação específica. Eu estou falando de contratar um trabalhador menor de 18 anos, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.